Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e falo com você aqui desse parque tão bonito da cidade de Braga, em Portugal. Queridos, hoje eu quero convidar você para poder estudar a palavra de Deus comigo, que está aqui registrada em Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Lucas 15, versos 1 e 2. Nós precisamos, queridos, encontrar um equilíbrio, na nossa vida, nem totalmente liberal, nem totalmente extremista. Qual é o lugar? Qual é o lugar que o Senhor tem para nós? Vamos entender aqui? Então diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vemos que Jesus, queridos, era uma pessoa que exalava generosidade, que exalava graça, que exalava misericórdia, que exalava amor. E essas pessoas socialmente marginalizadas eram atraídas por Jesus. E por que elas eram atraídas por Jesus? Porque Jesus, queridos, não tinha ali um olhar condenador, não tinha ali um olhar julgador, não tinha ali, queridos, aquele ar de superioridade. Então essas pessoas se sentiam recebidas, se sentiam acolhidas por Jesus. E por isso elas iam até ele para ouvi-lo, para receber mais dele, seja um milagre, seja dos seus ensinos. E aqui, nesta passagem que lemos, nos mostra dois grupos. Um então de publicanos com pecadores que iam até Jesus para ouvi-lo. Mas também aqui nos mostra um outro grupo de fariseus e escribas. Estes homens, queridos, eles chegavam perto de Jesus, mas eles muitas das vezes chegavam e murmuravam contra Jesus, colocavam Jesus à prova. E aqui eles não estavam felizes por esses pecadores e publicanos irem até Jesus. Antes eles murmuravam: por que ele come com pecadores e publicanos? Olha lá, ele se senta com eles, ele ouve eles, ele come com eles. Em outra passagem que nós vemos, eles criticando Jesus: se Jesus soubesse quem é essa mulher que lhe toca, se realmente ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que lhe toca. Então, esses publicanos e fariseus estavam cheios ali, queridos, de uma justiça própria. Diziam eles: eu vou no templo, eu jejuo, eu dou dízimo da hortelã, eu faço longas orações. Oh, meu Deus, muito obrigada, porque eu não sou como esse cobrador de impostos, eu não sou como esses homens, adúlteros, homicidas, eu não sou como essas pessoas. Então, queridos, eles tinham ali um ar de superioridade, eles se achavam melhor. É como se eles fossem os santos, o querubim, e o restante fosse tudo uma gentalha. Então eles murmuravam: Jesus senta-se com essa gentalha. Mas, queridos, nós precisamos, muitas vezes sondar o nosso coração para saber como nós estamos. Porque esse senso de justiça própria, muitas vezes, nos coloca nesse lugar, aonde estão esses fariseus e esses escribas. Então, nós precisamos clamar ao Espírito Santo para nos colocar no devido lugar. Nem vamos ficar nos assentando na mesa dos escarnecedores, mas também, queridos, não vamos nos achar melhor do que ninguém, porque todos nós necessitamos da graça de Deus, do perdão de Deus. Então a graça de Deus nos nivelou, não é verdade? Queridos, certa feita eu fui num congresso de pastores e um pastor contou pra gente lá que ele cuidou de uma menina que veio da prostituição. Eles cuidaram dela, ele, a família, a igreja, trouxeram ela para a igreja e pagaram a universidade dela. E quando ali, querido, chegou um determinado momento, ela chegou no pastor e falou para o pastor que sairia daquela igreja. E o pastor ficou sem entender, porque afinal era como se fosse já alguém da família dele, cuidaram daquela menina durante tanto tempo. E agora aquela menina pede para ir para uma outra igreja.
Então, queridos, ele, sem entender o que estava acontecendo, ele abençoou, deixou que a menina fosse. E alguns meses depois, aquela menina volta e diz: pastor, eu estou aqui para lhe convidar para o meu casamento. E eu quero que o senhor celebre o casamento. Eu sou muito grata ao senhor. E ele pergunta para ela: mas filha, o que eu não entendi? Por que você saiu? Por que você nos deixou? E agora você quer que eu celebre o seu casamento? Então, que diz aquela menina, disse: pastor, eu amo vocês, mas nesta igreja eu seria sempre a ex-prostituta. E lá naquela outra igreja eu pude recomeçar. Eu encontrei alguém que me aceita hoje, né, que me conheceu já nessa nova vida, que aceitou tranquilamente aquele passado. Então, queridos, muitas vezes nós estamos assim na igreja, mesmo sabendo que Jesus já pagou pelos nossos pecados, mesmo sabendo que toda dívida de pecado que havia contra nós, Jesus cravou, né? Na cruz do Calvário. Muitas vezes nós ainda julgamos as pessoas pelo seu passado. Muitas vezes nós as condenamos no nosso coração devido a esse passado. Um ex-homicida, né? Uma ex-prostituta, um ex-isso, um ex-aquilo. Mas isso faz parte do passado. Essas pessoas nasceram de novo e hoje são novas criaturas em Cristo Jesus. Assim como eu e você, um dia precisamos que Deus nos perdoasse, assim como um dia a graça dele nos alcançou, nós também devemos estender essa graça, nós também devemos estender esse perdão. Nós, queridos, pedimos o perdão de Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, assim como perdoamos os nossos devedores. Então nós recebemos e hoje nós estendemos. E aí aqui na Bíblia Sagrada tem uma passagem que Jesus traz do mesmo capítulo de Lucas, que vai falar desses dois grupos, tanto dos publicanos como pecadores, como também aqui dos fariseus e escribas. E Jesus então propõe uma parábola que você conhece muito bem, a parábola do filho pródigo. E essa parábola começa dizendo, queridos, aqui no verso 11, que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Repare que desde o momento em que o filho novo pediu a herança para o pai repartiu a herança entre os filhos. Então, desde aquele momento, a herança já pertencia tanto ao mais velho quanto ao mais novo. E você conhece a história, e não é do mais novo que nós vamos falar hoje. Eu quero falar do mais velho com você, que é aquele que se identifica conosco, aquele que está na casa do Pai, aquele que representa a igreja. Mas eu quero dizer para você, apenas para te relembrar, que esse mais novo então um dia pede ao pai a herança, passado alguns dias ele sai de casa. E aí, queridos, isso é muito triste para um coração do pai, porque ele queria aquilo que o pai podia oferecer, mas ele não queria o pai, não é verdade? E é interessante porque ele vai para longe do pai, mas continua vivendo com aquilo que o pai deu. Ele continua vivendo com os recursos do pai. E aí eu olho, queridos, para o mundo e essa graça comum de Deus estendida sobre justos e injustos. E as pessoas ficam aí blasfemando contra Deus, as pessoas ficam, queridos, dizendo que não creem em Deus, mas desfrutam de todos os recursos que Ele deixou para cada um de nós. Todos os recursos que estão disponíveis, né, no planeta está também para aqueles que não querem saber dele. Mas fato é que esse filho mais novo, um dia, ele vai, queridos, entrar num período de necessidade. E nós sabemos que muitos vêm pela dor. E nesse momento de dor, ele volta para a casa do pai. Se tem uma coisa que eu gosto aqui, é que quando, queridos, ele decide voltar para a casa do pai, é porque ele se lembra dos atributos do pai. Se ele não achasse que o pai fosse misericordioso, se ele não achasse que o pai fosse bondoso, se ele não acreditasse que o pai fosse recebê-lo, ele não voltaria. Ele poderia ter dúvida quanto recebê-lo como filho, mas com servo, certamente. Ele tinha aquela convicção no coração: meu pai receberá. Ele sabia que o pai tratava os servos dele com amor, com generosidade. Ele conhecia esse pai. Queridos, o nosso pai é generoso, o nosso pai é misericordioso, o nosso pai é gracioso. E não importa o que você tenha feito na sua vida, esse pai prefere te ver na casa dele. Esse pai prefere ver ao lado dele. Esse pai te aguarda com o perdão dele, com a graça dele para te receber. Eu não sei onde você está, você que está me ouvindo, mas existe um pai que te ama.
E Ele não se importa com aquilo que você é hoje, com aquilo que você fez. Porque quando, queridos, você cair nos braços dele, você se entregar para ele, ele vai transformar a sua vida e vai apagar esse seu passado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é para esse filho. É para esse filho que ficou ali na casa. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos olhado apenas para fora. E aí nós criamos esse senso de justiça própria no nosso coração, porque nós às vezes pensamos que é justamente a transgressão externa que é pecado. A gente esquece também que pecado tem aqueles do coração, aqueles do ressentimento. Então o pecado é tanto aqueles externos, como nós vemos aí a imoralidade sexual, né? Os pecados sexuais, como aqueles também, queridos, internos, né? A inveja, a cobiça. E nós vamos ler isso agora em Gálatas. O apóstolo Paulo faz questão de deixar isso registrado para a gente, as obras da carne. As obras da carne é pecado. E se eu e você não nos arrependermos, tanto dos pecados internos, quanto dos pecados externos e internos, precisam de arrependimento. Se nós não nos arrependermos, nós não herdaremos o reino de Deus. Olha aí comigo para você ver em Gálatas capítulo 5, versos 21, 19 a 21. Então Gálatas, entra aí nas cartas paulinas, vai passando e você vai chegar aí em Gálatas comigo. Ó, Gálatas 5, leio do 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se você perceber nessa lista, tem pecados, como eu te expliquei aqui, imorais, tem pecados aqui sexuais, mas tem 9 deles que diz respeito, queridos, a ressentimento, a pecados do coração, a pecados internos. E quando nós despertamos para isso, queridos, nós então deixamos esse senso de justiça própria. Porque os pecados externos todo mundo vê. Então é mais fácil da gente achar que o outro está transgredindo. Mas quando a gente comete esses pecados internos, né, onde os homens não veem, mas Deus vê, eles também são pecados. É por isso que às vezes a gente acha que é muito justo, a gente acha que é muito bom, porque se esquece desses pecados. E aí, nessa parábola aqui, então, nós vemos que é Jesus quem revela para a gente o coração desse filho mais velho que ficou na casa. Querido, se não fosse Jesus a nos mostrar o coração dele nessa parábola, nós olharíamos para ele e diríamos: olha, ele é um filho nota 10. Ele é um filho modelo, um filho exemplar. Afinal, ele ficou os anos todos ao lado do pai, ele é trabalhador, ele ajudava no campo, ele ajudava com os animais, ele ajudava o pai, ele estava ao lado do pai. Mas então a parábola vem e revela o estado do coração dele. E diz aqui, queridos, que no verso 22, a partir do verso 25, o filho mais velho estava no campo. Ou seja, ele era trabalhador. Ele era dedicado àquilo que ele fazia. Ele era um filho assim impecável. Mas devido ao contexto aqui, isso me despertou, queridos, para 2 problemas. Queridos, uma pessoa que é muito dedicada, uma pessoa, queridos, que é muito entregue àquilo que faz e faz aquilo com a motivação correta, é uma bênção no reino de Deus, é uma bênção nas nossas vidas. Aquela pessoa que faz sem esperar nada em troca, aquela pessoa que faz para o Senhor, queridos, é um presente de Deus quando alguém assim cruza o nosso caminho. Mas quando alguém assim dedicado faz com a motivação correta, com a motivação incorreta, isso gera 2 problemas. Fato, se ela está esperando por reconhecimento, se ela está fazendo para provar o seu valor e num determinado momento a gente não reconhece, ela vai apresentar para nós as contas. Que é o que acontece aqui com esse filho mais velho. Quando ali ele fica ali descontente porque o pai recebe
o filho mais novo de volta, ele apresenta a conta para o pai. Eu fiquei ao seu lado esses anos todos, eu fiz tudo pelo Senhor, e agora vem esse seu filho que gastou do jeito que quis, que fez o que quis da vida dele, e o Senhor mata um novilho gordo para ele celebrar, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Queridos, é nessa hora que brota tudo que estava no coração, é nessa hora que joga tudo na cara do outro. Então, se você não está fazendo algo com a motivação correta, ore ao Senhor, porque uma hora, se você ficar descontente, você vai apresentar essa conta. E o segundo problema que eu encontro aqui, queridos, é o seguinte: se eu faço isso com a motivação incorreta, logo eu vou me achar melhor. Eu vou me achar melhor do que o meu irmão mais novo, que não faz nada. Eu vou achar melhor do que aquele irmão que ele diz que só faz um pouco. Quando eu faço com a motivação incorreta, eu vou me achar melhor porque eu faço e o outro não faz. Então nós precisamos olhar para isso aqui, ver, esse menino era trabalhador, ele tinha essa qualidade, mas qual é a motivação? O texto nos revela que a motivação dele estava incorreta. Mas eu continuo aqui no texto e diz que ele se aproxima da casa, ele veio do campo e se aproxima da casa. E ao se aproximar da casa, ele vê música, ele vê dança e ele para. Repare, queridos, que ele não entra na casa para conferir o que estava acontecendo. Ele fica ali do lado de fora. E, queridos, quando a gente não confere aquilo que está realmente acontecendo e deixa que a dúvida entra no nosso coração, a gente começa a fazer um filme na nossa cabeça. A gente começa a pensar mil coisas. E se eu já não estou com o coração bom, eu já vou, queridos, lançar aquele fel, aquela amargura nos meus pensamentos. Uai, meu pai está dando uma festa, não me avisou? Como assim eu moro aqui com meu pai e eu sou o último a saber das coisas? Por que o meu pai não avisou que ia dar uma festa? O que será que está acontecendo? Por que eu não sei? E fato é, queridos, que esse filho, ele não entra na casa. Ele não entra nem antes e nem depois de saber que o irmão dele havia voltado. E aí eu chamo a sua atenção para isso, queridos. Sempre que você tiver dúvida, pergunte para a pessoa. Sempre que você tiver dúvida, dialogue com a pessoa. Por que ele não chamou o pai? Falou, pai, o que está acontecendo? Pai, é uma festa, eu quero celebrar com o senhor. Vamos fazer uma festa. Mas ele não foi dialogar com aquele pai. Esse filho, queridos, não tinha uma intimidade com o pai, não tinha uma comunhão com o pai. Ele ficou ali imaginando no seu coração e imaginando na sua mente, levando para o seu coração tudo que poderia estar acontecendo. E aí, queridos, sabe o que isso traz? Às vezes traz ferida. Nós criamos uma realidade que não existe na nossa mente. E dessa realidade que não existe, nós levamos para o coração. E aquilo acaba trazendo o quê? Uma ferida para a gente. E se isso não é tratado, isso vai virando o quê? Uma amargura. Mas a história continua e diz que esse filho aqui agora chega para um dos seus servos. Olha só, ele tinha servos. Ele chega para um dos seus servos e fala assim, o que está acontecendo? Qual que é o motivo da festa? Queridos, repare, ele não pergunta para o pai, ele vai perguntar para outra pessoa. Queridos, quando você tiver que checar uma informação, vá na fonte. Vá na fonte para você não receber informação errada. Vá na fonte, porque muitas vezes as pessoas te passam de maneira maliciosa, te passam com maledicência. Muitas vezes as pessoas, ao passarem uma informação para você, inflamam o teu coração. Então ouça diretamente da pessoa. Não foi o caso desse servo. Esse servo passa exatamente da forma como aconteceu. Ah, você quer saber? Teu irmão voltou. O seu pai se alegrou porque ele voltou com saúde, voltou são e salvo e fez uma festa para ele. Simples assim, o servo passou os fatos exatamente como os fatos aconteceram. Mas esse menino, porque já não estava com o coração bom, diz a palavra de Deus que ele fica, querido, extremamente irado. Ele se enche de ira, ele se enche de indignação. E aí, queridos, aquilo tudo que estava no coração dele, somado a isso, vai então agora transbordar. A ferida vai o quê? Se abrir. E aí eu vejo então ele agora esboçando essa indignação, porque ele não entra na casa, ele não entra antes, ele não entra agora ao saber que o irmão voltou. Ele busca informação num servo. Agora você imagina como é que estava essa comunhão. Até o servo tinha uma informação que o próprio filho não tinha. E aí o pai de repente vê que o filho está ali fora, o pai sai da casa e vai então abordar esse filho. Queridos, quando a gente está irado, a gente está indignado, a gente não vê o cuidado do outro conosco. Olha, o pai deixou a festa lá dentro e veio ter com esse filho.
O pai veio ouvir esse filho, o pai veio conversar com esse filho, o pai veio dar informação para esse filho, veio se explicar com esse filho, mas esse filho não deu ouvidos para aquele pai. Antes esse filho destila tudo aquilo que estava dentro dele, ele coloca para fora. Que tristeza, queridos. E ele fala, mas olha o que o senhor fez, eu não acredito que o senhor está dando uma segunda chance para ele, eu não acredito que esse teu filho voltou e você está assim sendo bobo. Como o senhor nunca me deu um cabrito e agora o senhor mata um novilho gordo para ele? Como assim, pai? Eu não vou entrar nessa casa, eu me recuso a entrar nessa casa com esse teu filho ali dentro. Queridos, quantas vezes a gente faz isso na igreja? A gente, às vezes, fica chateado com o irmão, ou então a gente vê o irmão na rua dando mau testemunho e a gente para de ir na igreja porque o irmão está dando mau testemunho. A gente é muito assim. Então nós precisamos que eles entendam que os nossos irmãos estão num processo, assim como nós estamos num processo. E ao invés de expulsar o pecador da casa do Pai, ajude esse pecador a crescer dentro da casa do Pai. Estenda a misericórdia, estenda o perdão. Sabe, queridos, quando eu vejo esse pai vindo aqui ter com o filho, e o filho não querendo ouvir o pai, sabe quem me lembra? O profeta Jonas. Repare que Deus pediu para Jonas ir a Nínive proclamar o juízo ali. Pedir para eles se arrependerem, senão Deus iria destruir aquela cidade. Aí Jonas falou, não, eu não vou. O Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, eu não vou lá. E aí Deus faz com que Jonas chega lá, Jonas proclama a mensagem de arrependimento. O que acontece? Os cidadãos de Nínive se arrependem. E aí Deus perdoa, porque nós temos um Deus que perdoa um arrependimento genuíno, queridos. E aí Jonas se revolta, mas Jonas se revolta e sobe assim para um monte da cidade. E aí ele fala, eu sabia que o Senhor não ia destruir eles, eu sabia, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus compassivo. E aí, Jonas está ali naquela indignação e pede até para morrer, que diz, olha que estado que chega o nosso coração. E aí Deus faz crescer uma planta, depois vem uma lagarta, come aquela planta, a planta seca. E Deus pergunta assim para Jonas, Jonas, tem razão essa tua indignação? Tem razão? Você tem pena de uma planta, mas você não tem misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Não deveria eu ter compaixão deles? E o livro, queridos, do profeta Jonas termina sem uma resposta. É uma grande lição para nós. Será que nós temos estendido essa misericórdia, esse perdão, essa compaixão, essa graça que um dia nós recebemos? Ou será que nós estamos assim indignados porque Deus vai atrás do pecador, Deus traz o pecador para a tua casa, para a casa dele, que Deus perdoa, que Deus estende a graça? Mas aí, queridos, a gente continua aqui na história. Vamos olhando e aí esse pai vira assim, meu filho, me escuta, tudo que é meu é teu. E não é a respeito de um cabrito, você poderia ter tido 5 cabritos, 10 cabritos, você poderia ter matado quantos cabritos você quisesse. Tudo que é meu é teu. Lembra quando a gente leu no verso 12 que o pai repartiu a herança entre os filhos? Ou seja, desde o instante que o filho mais novo pegou a sua herança, ele também já era herdeiro. Mas ele viveu todos aqueles anos sem essa consciência de filho, sem essa consciência de herdeiro. E porque, queridos, ele não tinha essa consciência de que ele tinha uma herança e podia desfrutar dela, ele passou a vida sem desfrutar da herança. Queridos, houve um pregador na Inglaterra, e isso é história real. E esse pregador, queridos, certa vez foi visitar uma senhora. E essa senhora estava assim um pouquinho enferma. E quando ele chegou na casa dessa senhora, ele mostrou um quadro na parede. Ela mostrou para ele, um quadro na parede dizendo que havia ganhado aquilo ali como lembrança. E então ele olhou para aquele quadro e falou assim, a senhora sabe ler? E ela disse, não, eu não sei ler. Ele disse assim, olha, quem lhe deu essa lembrança, lhe deixou na verdade um testamento. Queridos, ela tinha um testamento, ela trabalhou para uma mulher que era ali da corte real. E pelo fato dessa mulher, para quem ela trabalhou, não ter herdeiros, a maioria da fortuna dessa mulher ficou para ela. Mas ela passou a vida sem desfrutar da herança, porque não sabia que tinha uma. Eu e você, queridos, quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o recebeu foram feitos
filhos de Deus. E Romanos diz para mim e para você que, como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Está tudo à nossa disposição, mas precisa, queridos, nós despertarmos para essa identidade de filhos. Eu sou filho de Deus e tudo que é dele é meu, porque é ele que está falando, tudo que é meu é teu. E aí eu chamo você para abrir comigo agora em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler os versos 21 até o 23. 1 Coríntios 3, do 21 ao 23, diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Você está vendo o que o apóstolo Paulo registrou aqui para a gente? Tudo é de vocês, queridos. Ou seja, todas as coisas foi Deus quem criou. Todas as coisas pertencem a Deus. E Deus, queridos, deixou de herança para os seus filhos tudo aquilo que pertence a Ele. Em outras palavras, o que é do nosso Pai é nosso. O que pertence a Deus pertence a nós. Você é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Queridos, viva como filho, viva como herdeiro, desfrute de tudo aquilo que Deus já deixou para você. É por isso que Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida, e não apenas vida, mas vida em abundância. E eu termino então, queridos, com uma passagem das Escrituras daquela mulher cananeia, da mulher Ciro-fenícia. Ela estava com uma filha terrivelmente endemoniada. E ela então vai atrás de Jesus para que Jesus fizesse alguma coisa pela filha dela. Você conhece a história. Então Jesus vira para ela naquela passagem que muitos não entendem. Acha que Jesus foi grosso. Jesus não foi grosso. Jesus, na verdade, estava explicando para ela o evangelho. E Jesus vira para ela e diz assim: olha, não é lícito tirar o pão, né, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ali naquele momento a mulher dá uma resposta para Jesus que surpreende Jesus com a fé dela. Ela responde assim para Jesus: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E ali Jesus fala assim: tamanha é a sua fé, mulher. E a filha dela, que diz, é curada, a filha dela é liberta. Em outras palavras, o que significa isso para nós? Os filhos não têm aproveitado tudo aquilo que o Pai tem nos dado, que o Pai tem nos concedido. Você olhar que apenas aquelas migalhas curou a filha, né? Daquela senhora, queridos, libertou a vida da filha daquela senhora. Você imagina nós como filhos que temos toda a herança à nossa disposição. Quantas coisas, queridos, nós temos. Quanto acesso à cura, quanto acesso a tantas bênçãos eu e você temos. Eu e você somos filhos de Deus. E se você ainda não é, hoje é o seu dia de entregar a sua vida para Jesus. E se você entregar sua vida para Jesus hoje, você se tornará um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Quero agradecer pela sua presença aí comigo, quero agradecer por toda semana você acompanhar os estudos. Que Deus te abençoe e que você tenha assim uma semana sobrenatural. Viva como filho, viva como herdeiro, porque tudo que é do Pai é teu. Até a semana que vem.